O senador Marcos Duval recuou, gente, sobre o anúncio que tinha feito de se afastar do cargo no Senado Federal. Tudo começou durante a madrugada de hoje, uma live nas redes sociais. Marcos Duval afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo para dar um golpe de Estado. A investida, segundo o parlamentar, foi recusada e prontamente denunciada. O senador também declarou que o ex-deputado Daniel Silveira foi até ele na tentativa de convencê-lo a se aproximar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e também presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para gravar sem autorização conversas que comprometessem o magistrado e facilitassem o caminho para a contestação dos resultados da eleição de 2022 e um possível golpe. Durval alega ter negado a proposta e reportado a conversa ao próprio ministro. Ainda na live, Marcos Duval disse que iria renunciar ao mandato. O recuo sobre o afastamento foi anunciado na tarde de hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda, até o momento, são 5h01 desta quinta-feira, não se pronunciou e não se manifestou sobre o caso. O ex-deputado Daniel Silveira, que deixou de contar com o foro privilegiado desde ontem, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Foram cumpridos na casa dele mandados de prisão, busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, devido a descumprimentos de medidas judiciais impostas anteriormente, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. O assunto do dia, da semana e talvez desse início de ano que a gente vai começar repercutindo aqui no 3 em 1 com Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela, que ontem fez uma mega cobertura, certo, Serrão e Piperno, das eleições do Congresso Nacional. Grande Vilela. Vilela, já que eu mencionei você, eu quero buscar entender um pouco do ponto de vista jurídico, porque eu vi hoje algumas análises dizendo que essa história que foi apresentada pelo senador Marcos Duval, ainda muito turbulenta, muito contraditória, ela retira aquela investigação da seara eleitoral e parte justamente para a seara criminal. Como é que você vê isso? Olha, primeiro uma boa tarde a você, Paulo, Serrão, Piperno, a todos que acompanham o 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Eu estou convivendo bastante com vocês aí, estou procurando aprender um pouquinho. Bom, com relação a esse imbróglio que tivemos hoje, né, por conta das declarações dadas ontem, tornadas públicas, ontem pelo senador Marcos Duval, o fato é que a gente tem um cenário ainda um pouco nebuloso, dá um pouco de dificuldade da gente ter clareza qual vai ser o caminho que vai ser dado. Até porque, em cada oportunidade que Marcos Duval fala, ele dá uma versão um pouquinho diferente, né? Então, não há tanta clareza. Por exemplo, ontem, a primeira impressão, assim que veio o primeiro relato, né? A primeira impressão que eu tive, e acredito que os colegas de bancada devam ter tido a mesma impressão naquele momento, é que o relato do senador, ele dava conta de que teria sofrido uma pressão do presidente da República, né? O que aí seria uma bomba realmente no colo do ex-presidente Bolsonaro e atrairia uma série de medidas dentro da esfera criminal, totalmente fora do âmbito eleitoral, como bem disse você, Paulo. Agora, hoje também você já tem um outro elemento de que Bolsonaro talvez não tenha tido nenhuma atitude, né? Quer dizer, ele teria sido eventualmente um ouvinte, né, da solicitação ou da sugestão que teria sido feita pelo deputado Daniel. A gente fica um pouco sem ter essa clareza. O fato é que se trata de um episódio grave, Marcos Duval deverá ser ouvido e no seu depoimento teremos pelo menos a versão oficial. E aí talvez com base nessa versão oficial ter uma clareza maior a respeito do grau de implicação do presidente Bolsonaro no episódio, de Daniel Silveira, que parece já evidente que vai estar implicadíssimo até o pescoço nesse episódio, e eventualmente dos outros atores, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que teria recebido esse relato há cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses, do próprio senador Marcos Duval. Então ainda falta elementos para a gente ter um cenário bastante claro do que de fato pode ocorrer.
Vilela, Serrão, do ponto de vista da confirmação dos fatos, acho que o Vilela traz bem esse ponto, né? Ainda são falas distorcidas, principalmente do senador Marcos Duval. Mas teve uma confirmação até feita pelo próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, de que essa reunião ela existiu. E ele falou, inclusive, isso hoje na tribuna do Senado Federal. Se essa reunião existiu, nós estamos falando de um crime de prevaricação? Pois é, isso tem que ser muito bem avaliado. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Quero mandar aqui um beijo celestial para a querida Glória Maria que se foi. Uma mulher que fazia jornalismo como ninguém e hoje, mais que nunca, a Glória se foi, mas parece que o jornalismo brasileiro foi muito antes dela. Glória vai para a eternidade. Nosso jornalismo parece que está querendo ir para o inferno. Esse caso do Marcos Duval é mais um exemplo hediondo do que está acontecendo na nossa imprensa na hora de tratar assuntos de extrema gravidade como esse aí. Um assunto que pode dar prevaricação para o presidente, prisão para o presidente, alta traição, você tentar tramar um golpe contra um ministro de Supremo Tribunal Federal, tentar pensar numa escuta, imagina uma escuta ilegal contra um ministro do Supremo, uma arapongagem. Então, isso é de uma extrema gravidade. Agora, como é que esse assunto foi abordado? Aí que vem a esquisitice. Primeiro, o Marcos Duval veio atacando. Primeira versão, ele ataca Jair Bolsonaro, diz que foi coagido pelo presidente da República a participar desse encontro em que trataria do golpe. Depois ele muda a versão, diz que, na verdade, quem o coagiu, ou teria coagido, foi o deputado Daniel Silveira, de quem teria partido a ideia e que ele e Jair Bolsonaro ficaram só ouvindo essa história. A tal da reunião, ela foi presencial, foi virtual, isso também o próprio Flávio Bolsonaro confirmou o encontro, mas não ficou claro como isso aconteceu, como isso efetivamente se deu. Então, tá, ok. A imprensa, o Marcos Duval foi para a Veja, apresentou essa denúncia à Veja, a Veja hoje detonou o Jair Bolsonaro. Opa! Então, a prisão do Daniel Silveira hoje já foi um indício de que quem tem grande chance de também acabar condenado e no xilindró é o Jair Bolsonaro. O grande objetivo, vamos repetir aqui, o grande objetivo do sistema é punir Bolsonaro, tirá-lo da jogada, ou dar-lhe um pau eleitoral para que ele não possa concorrer, perder seus direitos políticos, ou até um outro processo mais complexo que possa envolvê-lo e condená-lo por questões criminais. Então, o Bolsonaro vai ser acusado de tentar ter tramado o golpe, o 8 de janeiro também foi colocado na conta dele. Então, vamos lá. Então, a imprensa deu um tratamento de total crença no que o Marcos Duval falou. Então, vamos voltar um pouquinho? Esse mesmo Marcos Duval foi o cara que também colocou em dúvida a inépcia de segurança do Palácio do Planalto e dos demais poderes nos atos bárbaros de 8 de janeiro. O que ele declarou também foi extremamente grave, dando a entender que os poderes, principalmente o presidente Lula, deixaram mais ou menos aquela confusão toda acontecer para depois poder acusar seus opositores de golpe. Essa foi uma acusação de alta gravidade também. Qual foi o tratamento que a imprensa deu para isso? Nada, não deu bola para o assunto, achou o assunto bobinho, né? Não merece ser tratado. Mas o personagem é o mesmo senador Marcos Duval. Então, a gente não pode ter um jornalismo, uma institucionalidade que trata as situações com peso completamente diferente. Você fazer política ou até denúncia com base no disse-me-disse, olha, eu ouvi dizer que o fulano disse, mas o fulano realmente disse? A quem interessa o senador ter dito que o outro disse também, que falou com o outro e que ele foi lá reunir com o ministro do Supremo. O ministro do Supremo convocou ele para a reunião, ele foi lá de extrema boa vontade, própria vontade, para contar o fato muito grave. Então, é uma história recambolesca, horrível, que mostra o quanto a política no Brasil consegue descer ao nível abaixo
de qualquer subsolo. Muito bem, Piperno, uma história realmente muito estranha, mas absolutamente inaceitável do ponto de vista político nós estarmos aqui discutindo um representante de poder, seja lá qual for, tramando algum tipo de golpe. Nesse caso específico do senador Marcos Duval, ele apresentou as mensagens em que trocava com o ex-deputado agora e candidato ao Senado no Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Boa tarde, Paulo, colegas da nossa audiência. É evidente que estamos diante de uma quadrilha golpista, o que para mim não é novidade nenhuma, porque eu falei disso o ano todo em 2022. E eu só vou discordar do meu amigo Jorge Serrão numa coisa. O jornalismo, nesse episódio, se portou muito bem, porque o Marcos Duval, quando ele fala das suposições dele em relação ao 8 de janeiro, ele estava opinando. Ele falou, para mim, houve participação ou omissão do Planalto e tal. Agora não. Agora o quê? Ele não está dando uma opinião. Ele está falando o seguinte, eu estava lá. Inclusive nesses diálogos, nessas mensagens exibidas aí pela revista Veja, houve, inclusive, a gente viu mensagens em que ele e o ex-deputado Daniel Silveira combinavam, inclusive, o local de se encontrar, a forma como se encontrar. Olha, não anuncia que você está chegando, vá até o estacionamento, tal, diferente. Então, ele comprova que ele foi até lá. E isso aumenta a gravidade, porque o chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro, ele foi o anfitrião do encontro. Foi o anfitrião, ele estava lá, ele ouviu. Então, se ele coagiu ou não o Marcos Duval, e aí realmente para essa dúvida, porque o senador já mudou a sua versão, essa dúvida de fato existe, mas não existe a dúvida de que ele foi o anfitrião e ouviu tudo e não tomou atitude alguma. E vejam, são muitos os episódios, e eu falei disso várias vezes. A gente, na reta final da campanha, teve, por exemplo, aquela sórdida denúncia da história das emissoras de rádio que não teriam exibidos comerciais de campanha. E aí, então, aquilo daria margem a que se adiasse o segundo turno. Lembram? Queriam adiar o segundo turno. Aí sai o resultado, Bolsonaro perde. E vem a história da tal da auditoria argentina. Aí depois, aquela impostura do PL contestando 300 mil urnas e querendo anular os resultados dessas urnas, o que daria a vitória ao presidente da República e o que acabou gerando uma multa de 22 milhões de reais imposta ao partido pelo TSE. E aí vem a intentora bolsonarista de 8 de janeiro. Eles estavam lá sim, eles invadiram o centro do poder, o coração do poder, e não foram aí patriotas democráticos apenas se manifestando. Não, foram golpistas sórdidos, jagunços políticos que tentaram uma facada na nossa democracia. Aí, nesse final de semana, Valdemar da Costa Neto, olha isso, vejam só, o presidente do PL, a sigla, a legenda que abriga o ex-presidente da República, dizendo também que aqueles documentos, aqueles papéis semelhantes aos encontrados na casa do ex-ministro Anderson Torres, circularam por muita gente. Todo mundo sabia disso. E o presidente da República disse, segundo Valdemar, que não tentou golpe porque ele não tinha condição. Mas e se tivesse? Aí eu fico me perguntando o seguinte, vários setores da vida política do país e muitas pessoas, muitos populares inclusive, a gente sai na rua, conversa com motorista de táxi, gente de aplicativos, gente na rua, né? Pessoas nos bares, elas, por exemplo, criticam a atuação do ministro Alexandre Moraes. E aí, Paulo Matias, Serrão e Cristiano, me perguntam o seguinte, já pensaram se nesse processo confuso, tumultuado, turbulento e cercado de golpistas, se o presidente do TSE fosse, por exemplo, Cássio Nunes Marques?